Agora, Momento da Palavra. Momento especial do programa, entre todos, é o Momento da Palavra. E nós estamos há algumas semanas falando sobre a ação do Espírito Santo na igreja. Mensagem, o glorioso Espírito Santo que atua na vida da igreja. Semana passada nós falamos sobre os dons espirituais e hoje vamos falar sobre um assunto que está ligado diretamente com a salvação do cristão, que é o fruto do Espírito Santo. Eu vou ler na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o versículo 22 ao 25, que diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Wander, amado ouvinte, eu entendo que nós estamos diante de um assunto que é um dos mais importantes da Bíblia Sagrada. Toda a palavra de Deus ela é importante, mas por quê? Porque nós estamos falando, é um assunto que vai nos falar, que vai nos ensinar a identificar o homem, a mulher que é cheia do Espírito Santo. Sim, é isso mesmo. O assunto de hoje vai nos ensinar a identificar um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Semana passada nós falamos dos dons espirituais. E nós vamos fazer aqui uma introdução do nosso assunto, trazendo à memória dos irmãos um equívoco que muitas das vezes é cometido por muitos cristãos, de fazer um julgamento se alguém é cheio do Espírito Santo ou não, se ele é usado nos dons espirituais, né, pastor Wander? É muito comum nós vermos alguém identificar o outro como sendo cheio do Espírito Santo, porque aí ele pregou bem, ele orou e alguém foi curado, ou ele profetizou, então ele é cheio do Espírito Santo. E até alguém que conteste diga assim: mas pastor, lá em Atos dos Apóstolos diz que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e tal. Mas por falta de estudar a palavra de Deus no seu texto e contexto, as pessoas fazem um equívoco. Porque quando nós lemos Atos dos Apóstolos e após a descida do Pentecostes, nós vamos ver uma igreja cheia do Espírito Santo. Né, pastor Wander? Nós vamos ver uma das primeiras obras sociais que foram criadas no mundo foi na igreja primitiva. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, a primeira coisa que eles fizeram foi evangelizar. E depois eles foram cuidando das viúvas, eles foram, aqueles que tinham muitos, repartiam com quem tinha pouco. Então, a ação do Espírito Santo na vida daqueles homens, ela foi refletida nisso que nós vamos pregar aqui hoje, que é o fruto do Espírito Santo. Pastor Wander, a minha Bíblia diz o fruto, não diz os frutos, diz o fruto. Minha Bíblia está com a tradução equivocada ou é isso mesmo? Bom, até onde eu sei é isso mesmo, né? Na verdade é o fruto do Espírito Santo, mas esse fruto do Espírito Santo, ele tem várias facetas desse fruto, né? Como se fosse uma laranja que tem vários gomos, né? É um fruto só, mas que opera em várias áreas, né, da vida humana, né? E uma coisa, pastor Osiel, que eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes, já de início, porque você falou com relação à questão dos dons espirituais. O assunto nós tratamos semana passada e tal, como obra do Espírito Santo. Os dons espirituais é obra do Espírito Santo. O fruto do Espírito também é obra do Espírito Santo. Os dois são obra do Espírito Santo. O que acontece? Nos dons espirituais se evidencia
a presença de Cristo na vida da pessoa por meio do poder. Então, os dons espirituais, Cristo é evidenciado na vida da pessoa por meio do poder. Mas o fruto do Espírito, Cristo se evidencia na vida da pessoa por meio do caráter cristão. Glória a Deus. O caráter cristão, né? Então, essas duas formas de Cristo demonstrar que está presente com a pessoa por meio do seu poder e por meio do caráter cristão que ela gera. E interessante que eu entendo, pastor Osiel, nós já falamos isso, eu creio até no outro programa que nós tratamos desse assunto, que o mais importante, não é que a gente deve desprezar um ou outro, mas se nós formos olhar e analisar, o mais importante aqui é o caráter, porque aquela operação no caráter do cristão é que vai demonstrar de fato essa evidência desse novo homem que foi gerado no novo nascimento, né? Isso mesmo. Então, quando o homem nasceu de novo aceitando a Cristo, uma nova natureza, um novo homem é gerado no interior dele. E esse novo homem gerado, ele precisa amadurecer, ele precisa crescer, ele está num processo de desenvolvimento que eu entendo, pastor Osiel, que tem muita ligação até com o processo de santificação. Isso mesmo. Nós fomos santificados em Cristo, presta atenção, nós fomos santificados em Cristo e estamos sendo santificados em Cristo para culminar naquilo que é o desfecho final, que é a glorificação do homem. Então, a salvação, ela envolve um ato que acontece ali quando Cristo alcança o homem e ele nasce de novo. Então, nós fomos salvos e estamos sendo salvos no sentido do desenvolver da salvação, que engloba essa santificação e essa ação desse desenvolvimento do fruto do Espírito da nossa vida, né, pastor Zé? Interessante, pastor Wander, que Paulo, para nos ensinar sobre o fruto do Espírito, e é muito importante nós trazermos aqui essa ponderação, que primeiro ele vai falar sobre as obras da carne. O assunto aqui, onde Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito Santo, ele nos fala sobre essa luta que existe do homem carnal e do homem espiritual. Então, a vida pelo Espírito ou a vida pela carne. Então, o texto e o contexto desse assunto vai nos mostrar essa diferença do que é o homem carnal e do que é o homem espiritual. Essa é a diferença. Exatamente. Né? E eu até digo o seguinte, é um assunto tão sério e tão delicado que a gente percebe, nós temos 30 anos que nós servimos a Cristo, e é um assunto muito pouco pregado nas igrejas. Pastor Wander também, já longas datas que serve ao Senhor, o ouvinte também. Eu acredito que tem ouvinte que está nos ouvindo que nunca ouviu pregar sobre isso, na sua integridade. Por quê? Porque quando nós pregamos sobre dons espirituais, eu posso ser usado nos dons ou não, e eu posso pregar sobre dons. Sim. Eu creio. Sim. Aí eu não falo em línguas, mas eu creio que falar em línguas é uma manifestação do Espírito Santo. Sim. Olha, eu nunca orei e alguém foi curado, mas eu posso pregar que Jesus cura. Mas quando eu vou falar do fruto do Espírito e eu vou dizer que alguém é identificado pelo fruto, eu preciso ser alguém que produza, Sim. que o Espírito de Deus produza esse fruto em mim. Por isso, pastor Wander, concorda? Sim. Que é um assunto pouco falado? Pouco falado, tem esses dois lados que eu entendo, pastor Zé, por que às vezes se evita falar nesse assunto tão sério, tão importante na vida cristã. Uma é a questão daquele que fala que precisa estar enquadrado aqui nessa questão daquele que tem o fruto que evidencia esse caráter na vida dele. O outro é que você, quando trata desse assunto, você toca nas feridas das pessoas. Isso. E tocar nas feridas das pessoas não é muito agradável, né, pastor Osiel? Não é muito agradável. É muito mais fácil você falar de prosperidade, que Deus vai te prosperar, que você vai vencer, mesmo você tá passando as suas lutas, mas você é um vencedor, você vai vencer, que Deus vai abrir portas. É muito mais fácil você pregar esse tipo de coisa. Agrada mais o ego, agrada, né, a todos,
do que você tocar num assunto e falar assim, você que está produzindo a obra da carne, da natureza humana, você que está no pecado da sexualidade, se você continuar, você está fora do reino de Deus. Né? O versículo... Então, se você não evidenciar o contrário disso, que é o fruto do Espírito, você será tirado, né? Você estará fora do reino. Nós temos uma passagem que Jesus, né, estava pregando e alguém falou, dura esse discurso, e foram embora. Eu vou ler para os ouvintes aqui um versículo anterior, que é o versículo 19 ao versículo 21, ele vai nos dar aqui um rol, não é somente essas características, mas ele nos dá um rol do que são os pecados da carne, do que são as obras da carne, e ele chama de obras da carne. Mas no final do versículo, quando ele vai narrando ali as obras da carne, no final do versículo 21 ele fala assim, e outros pecados semelhantes a estes, a qual repito, o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Por isso que o assunto fruto do Espírito, eu chamo a atenção dos amados que estão nos ouvindo, veja bem, isso é muito importante. Porque aquele que vive na carne, e não é o pastor Uziel ou o pastor Wander que está dizendo isso, é a palavra de Deus, ele não herdará o reino dos céus. Por isso que o assunto fruto do Espírito está ligado diretamente à salvação. Porque, irmãos, quem salva é Jesus. Ninguém vai ser salvo por ser bonzinho. Ninguém vai ser salvo por ser uma pessoa dócil, mansa. Não. O que Paulo está nos ensinando aqui, que aquele que verdadeiramente teve um encontro com Cristo, ele vai passar a ter uma vida onde haverá uma luta daquilo que são seus desejos carnais. Porque, por que Paulo chama isso de obras da carne? Alguém diz, idolatria é coisa do diabo, imoralidade sexual, isso é o adversário, isso é o espírito da pombagira. Não, isso são obras da carne, são coisas que estão dentro de nós. O versículo 19 fala da imoralidade sexual, sensualidade, idolatria, discórdias, tem tantas coisas aí. Isso não é o diabo que está colocando dentro das pessoas, não. As pessoas abrem a porta porque isso é um desejo carnal dentro de nós. Quando nós temos um encontro com Cristo, o Espírito de Deus, ele é poderoso para sufocar isso na nossa vida e agora produzir em nós o fruto. É o que o pastor Wander estava dizendo, você tem um encontro com Cristo e a partir daquele momento você está vivendo uma vida de santificação e nesta vida de santificação o Espírito de Deus que habita em nós, ele começa a produzir em nós esse fruto. Exato. Isso é muito lindo, pastor Wander. Exatamente, e é interessante, pastor Uziel, aqui, embora o fruto é algo produzido pelo Espírito na vida do cristão, é algo que o cristão precisa dar lugar na vida dele, ou desejar, ou lutar, abrir o coração para que esse mover do Espírito no seu interior possa produzir esse fruto. A gente percebe isso de maneira assim mais clara quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 6, pastor Uziel. Paulo está falando do pecado e de como que o pecado, como que Cristo nos libertou do poder do pecado, embora nós convivemos com o pecado. O salvo em Cristo, ele está liberto do poder do pecado. Então Paulo vai falar isso, eu gostaria de ler aqui para os irmãos, e ele vai dizer o seguinte, olha, o versículo capítulo 6, o versículo de número 19 diz assim: uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois a natureza humana é fraca. No passado, vocês deixaram escravizar pela impureza, pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo.
Porque vocês, o que seria que está querendo dizer? Vocês eram escravos do pecado. Escravos, então vocês estavam prisioneiros do de pecado. fazer o que é certo. Vocês estavam fazendo aquilo que era, né, próprio da natureza pecaminosa. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer. Coisas que acabam em morte. Agora, porém, estando livres do poder do pecado, agora ele está falando para convertido. Agora que vocês foram alcançados por Cristo, nasceram de novo, vocês estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa maravilhosa. Coisa linda. O que Paulo está falando? Então vocês eram escravos do pecado. Agora vocês devem agir como escravos da justiça, de Deus. Olha, agora é a vontade de Deus que eu preciso cumprir na minha vida. Eu tenho um Deus Espírito Santo em mim. Glória e a vontade dele agora que deve imperar em mim, que deve me impulsionar a desejar fazer o que é certo. Porque eu não preciso mais viver fazendo o que é errado, porque eu já fui livre do poder. Glória a Jesus. Que outrora me escravizava. Eu tenho outro poder na minha vida agora, que deve me impulsionar a esse novo viver em Cristo, que reflete esse caráter Glória cristão, a Deus. né? Que coisa gloriosa. Que coisa linda. E a seriedade disso, né? Você pensar, meu amado ouvinte, de nós pensarmos que o Deus Espírito Santo habita em nós, que nós somos templo do Espírito Santo. Paulo nos ensina isso. Nós somos santuário do Espírito Santo. E o Espírito de Deus que habita em nós, ele é capaz de mudar a nossa vida de tal forma. Isso chama-se conversão, isso chama salvação. Então você pega o homem aí cheio de desejo de imoralidade sexual. Por isso que, meus irmãos, nós vivemos em um contexto muito social, totalmente diferente daqueles dos dias que foram escritos a Bíblia. Né? O contexto social que nós vivemos é muito diferente. Mas uma coisa eu vou dizer aos amados: o que era pecado nos dias de Cristo continua sendo pecado do mesmo jeito hoje. Não é porque a sociedade evoluiu que aquilo que era pecado deixou de ser pecado, não. Talvez o ouvinte fale, mas as igrejas antigamente não faziam isso ou aquilo. Irmãos, nós, quando falamos de pecado, nós estamos falando do que a palavra de Deus nos ensina. Usos e costumes mudam. Por isso que nunca se deve pregar uso e costume como sendo pecado ou não, fazê-lo ou não fazê-lo. Mas aquilo que a Bíblia nos ensina que é pecado, continua sendo pecado hoje. E parece, quando nós lemos aqui esse texto das obras da carne, é como se estivesse sendo escrito semana passada. É verdade. Como diz Billy Graham, né? A Bíblia é um livro tão atual que parece o jornal de amanhã. Ele chega a dizer isso para mostrar o quão atual é a Bíblia. Porque os desejos carnais que os irmãos viviam na época de Cristo são os mesmos desejos carnais que nós vivemos hoje. E quando o Espírito de Deus entra na vida do homem, aquele juízo que estava, aquela prisão que o homem vivia, porque o texto diz aqui de imoralidade sexual, de ganância, de avareza, de inveja, de soberba, de bebidice, de vícios. São as mesmas paixões que nós lutamos contra ela hoje. Quando eu não tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu sou dominado por essas coisas. Quantas pessoas agora estão nesse momento, têm a sua família destruída por álcool, por droga, por crack, por cocaína? Quantos? Mas não consegue deixar aquilo porque é um escravo. Quantas pessoas estão com o casamento destruído hoje por causa do adultério? Mas não consegue largar essa vida de adultério porque é um prisioneiro daquela coisa infernal que está destruindo a família. Mas quando nós aceitamos ou nós fomos alcançados por Cristo, irmãos, esse corpo que antes era cheio de desejos carnais, o Espírito de Deus veio morar em nós. E agora ele começa a trabalhar na nossa vida, ele começa a mudar o nosso caráter. Um cristão que não tem o caráter transformado pelo poder de Deus, ele ainda não teve uma experiência verdadeira de salvação. É isso que Paulo está dizendo. Ah, mas eu sou cristão há 20 anos.
Não importa, pode ter 30, 40, 50. Tempo de casa não determina o quão você é um cristão ou não. O que determina é o quão o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. Por isso que eu disse, pastor Wanda, ouvinte, que às vezes muitos pregadores não querem. Como que alguém pode falar de amor se ele não ama ninguém? Como alguém pode falar de mansidão se ele é um sujeito rude, grosso, estúpido com as suas ovelhas? Como ele pode falar de amor? Como ele pode falar de mansidão? Como ele pode falar de ganância, né? Aqui fala de tantas coisas. Se ele é um sujeito que ama o dinheiro acima de tudo. E sucessivamente, meus irmãos, para nós falarmos do fruto do Espírito Santo, nós temos que estar com o nosso coração ardendo, desejando que esse fruto manifeste na nossa vida. A oração do cristão precisa ser essa. Muitas das vezes pessoas passam noites e noites orando. Senhor, eu quero orar e curar os enfermos. Mas nós devíamos estar passando noites e noites orando, dizendo: Senhor, eu quero amar mais. Eu quero amar mais o meu próximo. Senhor, eu quero ser mais manso. Eu quero ser mais humilde. Eu quero ser feliz, né? Uma das características é a alegria. Quantos cristãos tristes? Não é verdade, pastor Wanda? Quantos cristãos dentro das igrejas estão tristes? E às vezes e o Espírito de Deus quer alegrar o coração do homem. E é importante, pastor Uziel, até mencionar essa questão da alegria, porque quando a gente lê que os frutos do Espírito e a gente menciona essa questão da alegria, do amor, é muito comum, por exemplo, se evocar o amor para justificar uma vida no pecado. Então, Deus é amor, Deus não condena, então eu posso... Veja bem, o fruto do Espírito aqui está na contramão da obra da natureza humana, da natureza carnal. Isso mesmo. Então, não há... A Bíblia está dizendo aqui que há uma luta aqui entre essas duas qualidades de homem, né? O homem da natureza humana, caída, e o homem gerado por Deus. Então, esse homem interior gerado por Deus, eles estão na contramão do outro. Há um choque aqui. Então, dizer que Deus é amor e não me condena, e, portanto, eu posso viver no pecado do jeito que eu quero, é um equívoco, né? Agora, outra questão é a questão da alegria. Achar que não, porque eu sou uma pessoa alegre, né? Eu sou uma pessoa alegre, então eu estou com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito aqui de alegria, pastor Ziel, é alegria baseada nas bênçãos de Deus. É a alegria que a pessoa recebe pela presença de Deus na sua vida, pelas bênçãos de Deus na sua vida. Essa é a ideia de alegria aqui. Não é alegria que você encontra na bebedeira, porque a bebedeira está na obra da carne. Isso mesmo. As duas se opõem. E quem vive na prática da bebedeira, diz a palavra de Deus, não é eu que estou dizendo, não herdará o reino de Deus. Então, não é essa alegria, é a alegria de você poder sentir bem em estar vivendo a comunhão com Deus, em estar vivendo a comunhão com os irmãos, estar amando os irmãos. E esse amor aqui é outra coisa, essa caridade é desejar o bem maior para o outro sem querer nada em troca. Glória a Deus. Nós vivemos uma sociedade, pastor Ziel, que as pessoas só pensam em fazer o bem para o outro se tiver alguma coisa de benefício para ele. Porque se ele for fazer o bem e ele entender que aquele bem que ele vai fazer ali não resultará em nenhuma vantagem, ele prefere não fazer. Isso mesmo. Mas aquele que produz, né, o fruto do Espírito aqui, aquele que tem o fruto do Espírito da caridade, a ideia é ele ama, ele quer, ele deseja o bem maior para aquela pessoa, mesmo se aquela pessoa for uma pessoa ingrata com ele depois. Isso mesmo. Mas ele sente bem em fazer aquilo que é o bom, o bem. Glória a Deus. Sobre o amor aqui também, pastor Wanda, Jesus disse assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que uma pessoa que está... Eu sou uma pessoa cheia de amor. Como que uma pessoa é cheia de amor? Você pega o seu corpo e se entrega para as obras da carne, a qual a palavra de Deus nos ensina que ele vai ser condenado por ela. Como que eu estou dizendo que eu me amo? Eu me amo como? Se eu estou privando o meu ser da maior bênção que o homem pode ter. E muitas das vezes as pessoas estão aí correndo atrás da vida e conquistando e fazendo, mas o maior bem que o homem tem é ele ter vida eterna.
Vida eterna. Vida eterna. E como eu posso dizer que eu me amo se eu condeno a minha alma ao inferno com as minhas ações? Porque eu digo que sou cristão, mas Deus é amor e eu não preciso de mudança de vida. Irmãos, o homem que está cheio do Espírito Santo verdadeiramente, ele tem uma mudança de vida. É impossível, olha o que eu digo, pastor Wander, amado ouvinte, é impossível um homem estar cheio do Espírito Santo e ao mesmo tempo ser um homem carnal. A Bíblia diz que há uma luta do Espírito contra a carne. Quanto mais eu me encho do Espírito Santo, mais eu me esvazio das obras da carne. Quanto mais eu me encho das obras da carne, mais eu me esvazio do Espírito Santo. E isso é fato. Sim. Então nós precisamos, querido ouvinte da palavra de Deus nessa manhã, que você entenda que o Espírito de Deus quer produzir na sua vida é algo extraordinário. E essa felicidade aqui, pastor Wander, ela é muito importante. Paulo, pelo Espírito Santo, ele escreve isso aqui, porque muitas pessoas pensam que deixar o mundo é se tornar uma vida triste. É o contrário. Largar o mundo e se entregar a Cristo é deixar de ser triste para ser feliz, na verdade. Glória a Deus. Porque nós não estamos falando de uma alegria que eu fui na balada ontem e me diverti. Não. Eu estou falando de uma alegria que ela está no meu coração hoje, ela está amanhã e ela vai perdurar para a eternidade. É a alegria das coisas pequenas da vida. É a alegria de saber que nem a morte, pastor Wander, vai roubar essa alegria nossa, porque terminando aqui, ela vai continuar na eternidade. Glória a Deus, aleluia por isso. Pastor Ziel, eu gostaria aqui eu estou aqui com um estudo que tem até na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre o fruto do Espírito, e a questão da benignidade, da bondade, eu gostaria de passar para os ouvintes. Diz assim, a benignidade, que a gente lê, parece que é tudo a mesma coisa, né, pastor Ziel? Bondade, benignidade, parece tudo que é a mesma coisa. Mas a benignidade é não querer magoar ninguém e nem lhe provocar dor. Essa é a ideia do homem benigno. Ele não quer magoar ninguém, ele não quer provocar dor do outro, ele pensa nos seus atos, ele pensa naquilo que ele vai falar, para ele não magoar. Então, essa é a ideia do homem benigno. E a minha tradução, pastor Wander, diz assim, amabilidade. A amabilidade. Isso. E a bondade? A bondade é aqui, esse é tremendo, né? A bondade é o zelo pela verdade e retidão. Glória a Deus. Zelo pela verdade, repulsa ao mal. Pode ser expresso em atos de bondade, na repreensão e na correção do mal. Glória a Deus. Então, o homem que tem esse dom aqui, né, esse fruto do Espírito, ele é reto, ele corrige porque ele é bom. É isso mesmo. Né? Deus é bom e corrige. Glória a Deus. Então, coisa interessante, tá, pastor Ziel? Pastor Wander, chegamos no final. O tempo acabou. Tem muita coisa que eu queria ler aqui. Mas só se continuarmos semana que vem no mesmo assunto. Mas que glória a Deus. Amém. Estamos chegando ao final do programa. Vai o nosso abração a todos os ouvintes que estiveram ligados conosco. E querendo Deus, no próximo sábado nós estaremos novamente. Lembrando, dia 7 de setembro, o nosso primeiro congresso de jovens lá no Colégio EVEC, a partir das 8h30. Se você não puder estar ali durante todo o dia, mas apareça lá durante o dia e receba uma parte da bênção conosco lá. A paz Amém. do Senhor. Só deixar para os ouvintes aqui o seguinte, esse programa de hoje, nós não entramos muito detalhadamente em cada expressão do fruto do Espírito, mas nós temos nosso canal Vida em Cristo, né, o pastor Ziel? Nós temos lá 2 programas gravados que nós tratamos desse assunto do fruto do Espírito. E detalhadamente, né? Nós falamos detalhadamente. Então, quem desejar pode nos procurar ou pode entrar no canal Vida em Cristo, que vai encontrar lá 2. Glória a Deus. 2 programas, né? Esse seria o terceiro programa baseado no fruto do Espírito. Aleluia. E dá para fazer mais uns 10, né? Dá para fazer mais. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor.